Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que hoje a gente está fazendo a apresentação dessa galeria virtual, que nós já fizemos, na verdade, a abertura durante o festival, o BC Foto Festival, né? E dizer que essa galeria, ela surgiu de uma necessidade, né? Porque, pela questão da pandemia, nós estávamos sem espaços expositivos na cidade. E através de conversas com a gente, e surgiu através da lei de incentivo da Aldir Blanc. Surgiu a oportunidade de colocar um projeto, nós conseguimos, pensamos antes do que fazer, né? Como que a gente pode fazer isso, a gente queria fazer alguma coisa diferente, fugir um pouquinho do que já vinham fazendo, aquelas apresentações em formato de livros e tal. E daí surgiu a ideia de construirmos uma galeria. Mas gostaríamos que fosse uma galeria como se fosse um espaço físico mesmo, portanto, virtual. Fomos atrás de pessoas, de empresas que fizessem esse trabalho em 3D e construísse essa realidade virtual. Conseguimos chegar numa empresa que foi feito, o projeto foi aprovado e hoje ele está aqui, graças a Deus, concretizado, que veio auxiliar a gente bastante com relação às exposições do festival e dos trabalhos do NEFA. Então, assim, hoje a gente vai mostrar agora um pouquinho essa galeria. Essa galeria ela tem 3 exposições dentro da galeria. A gente está falando hoje sobre uma delas. A gente já conversou com o artista o Cícero e o Murilo, e agora a gente vai conversar com o artista o Emerson Leal, que também é participante da exposição, e também que o trabalho dele é resultado de um outro projeto nosso do NEFA, que aconteceu em 2018, e todos esses trabalhos que estão expostos nessa galeria são resultados do projeto do NEFA em 2018. Então, eu vou pedir para o Flávio apresentar ali um pouquinho a galeria, e depois a gente vai conversar mais sobre os projetos e falar sobre o trabalho. Porque agora acho que eu vou melhorar a minha navegação aqui. A gente está aprendendo, né, pessoal? Tudo é novo para a gente também. Aos pouquinhos a gente vai ficando craque. Então, assim, essa galeria, ela tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, realização da Brasil Imagens e do NEFA. Tá? A galeria é a BC Foto Espaço, onde consta ali as 3 exposições. Pode chegar um pouquinho mais próximo ali, Flávio? Ali. Vou chegar, que eu tenho que ir rodando. Não é fácil, não. Aí. A exposição Corpo Espaço, Corpo Ausência e Corpo Presença. Hoje nós estamos falando sobre a exposição Corpo Espaço. Então a gente vai conversar com... Não, desculpa. O Emerson está na... Estou meio perdido aqui já. Me auxilia aí, Lucila. Tá aqui, ó, mas misturou aqui, ó. Tem coisa errada já aí, hein? Tá vendo? Passou aí, Emerson. Ó. Tem coisa errada, mas tudo bem, a gente corrige isso. Vamos entrar tá na errado na placa ali. Vamos entrar na dele. galeria. Isso. Ela tem 2 opções, tá? O link de acesso dessa galeria está dentro do site do BC Foto Festival. Lá temos a descrição do trabalho e ali a gente tem 2 links. Um é esse que a gente está vendo, que é a visualização pelo computador. Ela é um pouco mais complexa e tal, e tem uma outra que é a visualização através do celular, que, na minha opinião, eu acredito que ficou mais fácil de navegar. Então, ali está um fragmento do trabalho do Emerson, uma parte do trabalho dele, o trabalho dele é bem maior do que isso, a gente vai mostrar depois outras, mas a gente não tinha como colocar todo o trabalho que foi desenvolvido durante o NEFA, de todo mundo, do trabalho inteiro. Então, a gente foi feito uma seleção. Então, assim, Emerson, acho que você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho e também, de repente, já falar sobre a sua experiência do processo
a gente teve dentro do NEFA, todo o trabalho de desenvolvimento desse seu trabalho. Vamos lá, então. Boa noite para quem está acompanhando. Boa noite. Um prazer estar participando aqui com vocês. Bom, o trabalho ele aconteceu, não foi algo planejado, né? Se trata de um lar de idosos na cidade de Tijucas, do qual eu sou voluntário, e eu fui convidado a fazer um trabalho fotográfico para eles, de fazer cobertura de eventos, ou algumas outras necessidades que eles tinham, em que eles precisavam de imagens para divulgar em redes sociais, para confecção de folder, enfim, inúmeras situações em que eu precisei estar presente no lar para desenvolver esse trabalho, né, para o qual eu era chamado, e estando lá, eu ia aproveitando a situação para ir fazendo outros cliques, né, daquilo que eu ia vivenciando, daquilo que eu ia vendo lá dentro daquela instituição. É uma instituição que acolhe cerca de 50 idosos, aproximadamente. É um número que sempre está mudando, né? Porque há uma rotatividade grande. E fica num prédio bem antigo, inclusive mês passado comemorou 100 anos da construção, foi comemorado 100 anos da construção. Então, um prédio que tem um custo muito alto, né, para eles. Uma instituição que não tem fim lucrativo, enfim, eles passam por diversas dificuldades para manter a instituição de pé. Então, eu trabalho lá como voluntário, dou a minha contribuição, e estando lá presente, como eu falei anteriormente, a gente vai clicando, vai aproveitando as oportunidades. Essas duas imagens que foram selecionadas, elas mostram um pouquinho, né, dos pertences dos moradores, mas eu tenho diversas imagens, e inclusive durante o NEFA, durante as nossas conversas e encontros, quando eu apresentei o trabalho, foi comentado, né, que dentro das inúmeras imagens que eu fui colecionando, daria para fazer diversos trabalhos, né? Dá para fazer um trabalho só sobre mãos, eu fotografei bastante as mãos dos idosos, dá para fazer um outro trabalho sobre retratos, e tem esse também, né, que a gente está vendo aí, que mostra um pouquinho dos pertences mesmo, né, deles, essa memória que eles trazem, essa questão dos idosos tem muito a questão de voltar à infância, né? Então, muitas idosas têm esse apego com as bonecas, principalmente. Elas cuidam das bonecas como se estivesse cuidando de uma criança, né? E, bom, acho que a E apresentação aqui inicial seria é isso. interessante a gente falar que o trabalho do Emerson é um trabalho que ele já desenvolvia antes da gente começar o projeto do NEFA em 2018, porque esses trabalhos que estão na exposição todos são resultado de um projeto que foi desenvolvido em 2018 no NEFA, mas Isso. que o trabalho ele já desenvolvia antes e ele continua desenvolvendo depois, e que mesmo nesse processo, como ele mesmo estava falando, que olhando para o trabalho dele, a gente conseguiria fazer vários recortes. Então, aqui é importante a gente destacar o recorte curatorial, né? Por que da opção desse trabalho, né? Porque essa já foi a opção dentro do NEFA, lá quando a gente trabalhou com essa ideia dos objetos, memórias e dessa um pouco também da ausência, né? Porque uma das questões que o Emerson também trazia no trabalho dele era exatamente essa ideia de que as pessoas às vezes já não estavam mais ali, né? Que algumas pessoas que ele tinha fotografado já não estavam mais ali, já tinham se despedido, né? E muito essa relação assim desse cuidado, dessas memórias, dessas lembranças, né? Então o recorte que foi feito na época no trabalho com o trabalho do Emerson foi exatamente voltado para isso, né? E como nessa exposição nós optamos em trabalhar com a ideia desse do corpo, seja ele o corpo espaço, o corpo onde a gente vive, né? O corpo
onde a gente está inserido, ou um corpo como memória, ou o corpo como a presença física mesmo do corpo, nesse corpo-espaço, que é essa primeira exposição que o Emerson faz parte, entra exatamente essa ideia do lugar, do espaço em que se vive, né? Então, por isso, nós optamos por essas fotos que mostram muito essa característica de pertencimento pelo lugar, né? Então, assim, é um recorte, né? Então, o trabalho que o Nefa fez foi um trabalho mais de edição, né? De um trabalho que o Emerson já desenvolvia e que continua desenvolvendo. E que, de fato, ele é um trabalho que cabe muitos outros recortes, né? Desde retratos, o trabalho das mãos, o trabalho do movimento mesmo das pessoas naquele espaço, né? Então a gente podia até mostrar um pouquinho o trabalho que o Emerson vem desenvolvendo, só para localizar, o Emerson vive, né? E fotografa nessa cidade que é Tijucas, Santa Catarina, próximo a Balneário, e é de lá, né? Então, como nesse projeto a gente tinha fotógrafos, a grande maioria vivia em Balneário Camboriú, mas a gente tinha também o desenvolvimento também de a participação de fotógrafos que viviam nas imediações de Balneário Camboriú. E no site do Emerson a gente tem uma série de imagens que são desse mesmo local e que trazem uma outra relação diferente dessa que a gente apresenta no recorte curatorial, né? Então, que isso é interessante falar dessa ideia do recorte curatorial, porque dependendo do que a gente mostra, a gente traz uma leitura, né? Ou outra leitura. E então, para entrar naquela relação que a gente estabeleceu do corpo-espaço, aquelas imagens elas eram muito potentes, né? Mas o trabalho é muito mais amplo do que o recorte curatorial, né? Não sei se você quer Isso, falar mais um exatamente. pouquinho. Exatamente, Lucila. Como eu mencionei no início, né? Eu em nenhum momento eu entrei lá nesse local com a intenção de fazer essas fotos, com a intenção de fazer esse trabalho. Eu sempre ia com alguma, né? Eu sempre fui chamado e convidado a fazer algum trabalho específico que não é esse. Da demanda Mas, deles, né? exatamente, da demanda, da necessidade deles, né? Mas estando lá, eu aproveitava, né? O meu olhar, as situações e fui fazendo por exemplo, aí é uma situação que eles têm, que existe lá na instituição, que é da cão-terapia. Então, eles precisavam registrar, né, como é que isso acontecia para ser divulgado, né? E aí eu fui juntando inúmeras imagens em diversas situações, e o Nefa me ajudou principalmente nesse sentido, né, que você está comentando aí, da questão Ó, do essa é recorte uma mesmo, né? daquela série dos recortes dos objetos. Isso, exatamente. A relação da memória, né? Sim. Do afeto. Essa é uma das imagens que está na exposição. Sim. E como que foi desenvolver o trabalho, Emerson, num ambiente assim que como que eu posso dizer, fora do nosso cotidiano, né? Nem todo mundo tem essa vivência, essa oportunidade, né? Como é que é lidar com esse tipo de trabalho, assim? Acho que tem que ter certos cuidados, né? É meio bem um tema delicado, né? Não, eu imagino. Sim, sim, sim. Flávio, é um ritmo diferente, né? A vida, nesse espaço, ela acontece numa velocidade diferente da nossa, né? A gente vive numa correria sempre, e quando a gente entra lá, parece que a gente está entrando
num outro espaço realmente totalmente diferente, né? Porque a vida acontece bem mais devagar. E para mim sempre é uma oportunidade também de dar uma desacelerada, né? Porque tu não consegue manter a mesma velocidade que, por exemplo, eu também faço outros trabalhos fotográficos e muitas vezes a gente precisa fazer aquilo rapidamente, né? Tem que correr um pouquinho, mas lá não, lá a gente tem que fazer realmente com calma, devagar, acompanhando o tempo deles, né? Porque muitas vezes, quando eu estou fotografando, sei lá, uma criança, a coisa é muito mais rápida, né? E às vezes ali um idoso, para ele sentar, se ele está sentado, ele está de pé, você vai pedir para ele sentar, aquilo demora um tempo, né? Então, existe tudo isso, né? Essa questão, tempo, para mim é uma das coisas que mais me marca, assim, quando eu estou lá, né? Porque tudo acontece de maneira mais lenta, realmente. Então, você precisa entrar no tempo dele, né? Não adianta querer fazer as coisas rapidamente, como a gente faz aqui fora, às pressas, porque senão não rola. Tem que entrar no tempo deles. E como tu falou, realmente tem que ter alguns cuidados, né? A gente tem alguns cuidados para... Tem situações também que a gente não pode ficar expondo, né? Situações um pouco mais delicadas, íntimas. Essa idade, muitas vezes eles não querem ser retratados, né? Não gostam de fotografia, então precisa ser muito cauteloso, assim. Precisa fotografar com bastante cuidado, mas também ao longo do tempo, conforme eu vou convivendo e fazendo as visitas, a gente vai conhecendo a situação, né? Aos poucos vai entendendo melhor como funciona e a coisa vai fluindo mais. Uma Agora eu das tô desde... Desculpa. Não, nisso que tu estás falando, essa foi uma das questões que a gente trabalhou lá no NEF em 2018, foi não usar os retratos, né? Tentar Sim. falar deles a partir dos objetos, exatamente para não expor os retratos, né? Não expor a pessoa e sim trabalhar como eles estão presentes nesse espaço, como eles são presença nesses objetos, né? Como a gente Sim. consegue enxergá-los e nos remeter a essa ideia de memória, dessa memória, não falando da memória de qualquer memória, não, mas dessa memória que tem muito tempo, né? Então, quando a gente olha para esses objetos, a gente é levado para um outro tempo. Então, essa também foi uma opção que a gente tinha feito lá, exatamente por uma questão mesmo de pensar eticamente em não colocá-los, né, numa edição, num material que fosse e que a gente poderia falar deles sem mostrá-los, né? Falar dessa relação dessas pessoas que carregam tanta memória, carregam tanta vida e que isso a gente vê através dessa equivalência pelos objetos, né? Sim, exatamente. Ah, essa eu lembro das mãos. A gente falou tanto dessa Sim. imagem. É a vaidade, né? Apesar da idade, apesar da situação que eles vivem, existe essa vaidade, né? Na verdade, assim, o que existe são identidades, né? Cada pessoa é Vida, né? O única. que existe é vida, né? Vida. Cada pessoa é única, tem pessoas mais vaidosas, tem outras menos, tem as extrovertidas, tem as tímidas, tem as caladas, né? Que não se abrem, tem as sorridentes, tem... Cada pessoa é uma pessoa, né? Ops, passei rápido demais. Cada pessoa é uma situação. E a gente não perde as nossas características ao envelhecer, né? Exatamente. Emerson, e você faz algum tipo de, não sei, não digo preparação, mas assim, uma coisa pessoal? Porque eu tive a oportunidade, até faz pouco tempo, de visitar um espaço como esse, um asilo aqui em Balneário Camboriú, e eu fiquei um tanto quanto tocado, assim, sabe? Me mexeu um pouco assim comigo, sabe? Uhum. Então, eu não sei se a que ponto isso interfere no seu trabalho, se você tem se tem alguma relação do seu trabalho com você, o pessoal mesmo. Eu gosto de pessoas idosas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de estar em contato com elas, eu acho que
são pessoas sábias, né? Isso sem falar em questão de instrução, porque são pessoas que têm história, que têm vivência, e a gente sempre aprende com elas. Eu sempre que tenho a oportunidade de ouvi-las, de sentar um pouquinho, conversar um pouquinho, sempre tem algo a aprender. E eu ouço muito isso, Marcelo. Muitas pessoas me dizem, eu gostaria de ajudar o lar, mas eu não consigo entrar lá. Eu entro e me sinto mal, porque eu vejo eles naquela situação, né? Muitos são enfermos, têm acamados também, e muitas pessoas dizem, eu lembro meus avós, enfim. Mas eu não sei, eu consigo lidar bem com isso, né? Eu, na verdade, sempre que eu entro lá, eu saio melhor, sabe? Eu saio uma pessoa melhor. Como tu falou, eu também me sinto tocado, né? Porque eles vivem de uma maneira diferente que nós, né? É outro ritmo, como eu falei, né? E muitas vezes a gente percebe a tristeza no olhar, né? Muitas pessoas ali não recebem visita, muitos não têm parentes mesmo, né? Não têm familiares, eles estão sob a tutela do diretor. Mas mesmo os que têm parentes, né? São poucas visitas, o tempo é muito tempo sem visita, é muito tempo naquela vida lenta, né? Acontecendo ali. Mas eu consigo lidar bem, assim, eu sempre saio melhor lá. Muitas vezes saio mais feliz, porque tem muitos idosos muito divertidos também, né? Que brincam, que cantam. Então, eu sempre saio melhor, eu consigo sair melhor de lá, sempre. Lembrei de uma frase que a minha mãe sempre diz, que quando alguém fala para ela assim, como é triste envelhecer, né, dona Ilma? Ela fala, a segunda opção é bem pior, né? Então, na verdade, quando a gente pensa no envelhecer, a gente pensa na nossa própria fragilidade, né? Porque a gente também vai envelhecer. Então, olhar Sim, para esse caminho do fim, assim, é difícil, né? Mas é melhor envelhecer do que não envelhecer, né? exatamente. E Falei isso para um amigo meu essa semana. é, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Emerson, eles acabam tendo essas fotos para eles, assim, esses retratos? Alguns. Alguns me pedem, eu faço. Eu estou sempre fazendo trabalhos fotográficos para eles, né? Uhum. Outro dia, uma pessoa. Isso é outra coisa também que é interessante, até agora, por questão da pandemia, como tudo, né? Tá parado. Então, eu já estou há mais de um ano sem ir lá fotografar. Mas quase em todos os quartos, tem lá um retrato, né? De um filho, de um esposo, de uma esposa. Então, outro dia, uma senhora me pediu para restaurar um quadrinho que ela tinha lá do filho dela. E daí eu fiz a foto da foto e daí tentei dar uma melhorada. Então, a gente está sempre ajudando, né, no que pode, enfim. Mas, às vezes, eu levo para ele, sim. Eu imprimo a foto e levo. Uhum. A Paloma comentou aqui no chat da sensibilidade do trabalho, porque tem essa questão da proximidade do humano, né? Que já é uma coisa difícil, né? Muitos fotógrafos dizem, eu também digo por mim mesma, que é muito difícil fotografar pessoas, né? Não é uma coisa simples fotografar pessoas. E, Sim, e ainda é uma outra relação ainda que tem essa questão específica, que é a questão da velhice, né? De envelhecer e de toda sim. essa carga de memória. E agora eu fiquei curiosa para saber se tu já fotografou esses retratos que estão nos ambientes. Não, mas é uma das coisas que eu já tenho ideia de fazer, né? E quero também aprofundar essa questão dos objetos ali, né? Como foi um recorte que a gente fez, eu quero aprofundar mais a próxima vez que eu for lá, que eu tiver a oportunidade de ir, eu quero fotografar esses retratos, quero fotografar. É porque é um universo assim muito rico, né, para fotografia. Então, realmente tem que ir fazendo os recortes. É como eu falei no início, eu fui fotografando um pouco de tudo e fui juntando essas imagens. Agora é ir direcionando, né? Eu não Tem pretendo parar. uma foto que a gente mostrou aqui, que é uma foto que a gente falou muito dela no NEFA, que eu acho muito incrível, que traz muito essa relação que é essa foto aqui.
Eu lembro que a gente falou muito sobre ela, assim, sobre essa relação do vazio também, né? Desses Sim. espaços vagos que vão ficando, né? Uhum. Que não necessariamente isso era o que estava acontecendo, mas são as leituras que a gente faz a partir da imagem, né? Sem ter estado Claro. lá, a gente faz essas relações dos vazios, das memórias, das presenças, das, né, diferentes Sim. relações. Então eu lembro dessa foto aqui, para mim ela é uma foto muito simbólica, assim, muito potente desse trabalho. Sim. Outra coisa É também, Lúcio, que me verdade. chama atenção é que, por mais que seja um lugar que remete a abandono, a tristeza, enfim, mas o Emerson, ele conseguiu, com o olhar dele, o trabalho todo, eu vejo só beleza, eu vejo alegria das pessoas ali. Então, assim, é um olhar bastante preocupado com quem está do outro lado, quem está sendo registrado, né? Isso é E bastante interessante. a gente tem essa impressão do lugar, desses lugares como o abandono, mas na verdade a gente olha só o lado de que eles às vezes não têm quem visite, não tem mais a família, não tem, mas por outro lado tem um universo de pessoas como o Emerson que é voluntário que dá o acolhimento, né? Então a gente pode optar e ver dos dois jeitos, lugar de abandono ou lugar de acolhimento, porque é os É, dois, né? É um lugar eu onde as ia, pessoas, de certa forma, ficam esquecidas por um lado, mas que outras pessoas tantas acolhem, né? Então, eu e ia a comentar, fotografia do Emerson é isso, ali é um acolhimento. Fala, Flávio. eu ia comentar exatamente isso, porque tem meio que um estereótipo criado, né, sobre o lar, né? Todos eles, numa via de regra, passam dificuldade, aquela coisa toda. Então, há uma exploração. Eu não gosto muito da exploração da miséria, digamos assim, né? Se é que pode se chamar. Então, eu também percebi que nas fotos do Emerson não está muito explorando esse estereótipo das casas de repouso, do abandono, do sofrimento. Embora tudo isso faz parte desse universo. E daí a gente ressalta o poder da fotografia, porque se ele quisesse colocar as pessoas para chorar, você vai ter assunto para falar disso. Se você quer colocar os momentos felizes, a gente trabalha uma edição para falar dos momentos felizes. Então, lembrar que a fotografia serve para isso, né? Para a gente enaltecer aquilo que a gente quer falar. A gente consegue, através de uma edição de fotos, através das imagens, fazer um parênteses daquela realidade que a gente comentou essa semana em uma dessas milhares de nossas lives, né? Que ela é uma verdade, mas ela é uma mentira ao mesmo tempo, né? A gente usa na edição a forma que a gente quer contar. E eu percebi, assim como o Marcelo, que no trabalho do Emerson não tá tão ligado ao sofrimento, ao abandono, ao esquecimento. Está mais lembrado a memórias, as lembranças, um pouco de saudade, tem alegria. Então, assim, de repente a gente, né? E daí vamos usar o exercício do Cláudio Feijó, né? Que a gente fala, as pessoas acham, né? Não, eu acho, né? Que a casa de repouso as pessoas sofrem. Eu acho que as pessoas, mas a gente não vive. Talvez a gente só acha, né? Então a gente também exercitar o que a gente aprendeu no NEFA lá com aquela brilhante oficina do Cláudio Feijó, que até hoje eu pego os amigos quando falam, porque a gente acha que é assim. Não, não. Você acha que é assim, né? Que a gente imprime na fotografia aquilo que a gente quer. Parabéns, Emerson, pelo seu trabalho. Parabéns pelo tempo que, independente do serviço que vai prestar lá, acho que para aquelas pessoas, o tempo, como você falou, o tempo delas é mais devagar. E para elas, acho que o tempo que você desprende a elas é muito importante. E para a fotografia, temos o resultado de um trabalho desse aí, que fica para imprimir as paredes, para imprimir a nossa galeria virtual e, quem sabe, outros futuros trabalhos. Obrigado e valeu aí por participar do NEFO, por participar da exposição, por estar com a gente nos nossos trabalhos. Valeu. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta para o Emerson. Emerson, tu tem, além desse trabalho, tu desenvolve outros trabalhos, né? Em Sim. fotografia, assim também. Sim, Mais de desenvolvo pessoas, né? isso. Eu trabalho profissionalmente, né? Também com fotografia, trabalho com eventos, com ensaios. Estou agora um pouco mais voltado para a questão da arquitetura interiores. Estou trabalhando mais nessa área, mas desenvolvo outros trabalhos também. E tenho também outros projetos autorais, pessoais, né? Que eu desenvolvo de fotografar aqui na minha própria cidade, né? Paisagens e situações aqui da própria cidade. Até no meu site tem outros projetos que eu já desenvolvi,
Tem um que eu chamo de algodão doce, que são só fotos de nuvens, e tem alguns outros trabalhos aí, Ô, Emerson, naturais, né? você comentar uma vez comigo sobre esse trabalho de Tijucas, né? De fazer um documentário sobre Tijucas. Retratos, de retratos, inspirado lá no trabalho do nosso amigo lá do Ronaldo, né? Que ele fez É, no de Itajaí. isso. Eu já tentei algumas vezes, mas tá faltando apoio aí do poder público. Vamos começar a desenvolver esse trabalho já? Não, eu tentei começar sozinho, mas fui atrás de apoio, mas tá difícil. Talvez tenha que partir aí para algum projeto, para um edital, para conseguir recurso. Aldir Blanc não abriu em Tijucas? Acho que não. Retrato. Esse daí é um trabalhinho que eu participei de um projeto, Trabalhinho não, trabalho. um Malhão, trabalho. malhão. É um trabalho que eu participei do projeto do Sesc, Pretexto, Hum, projeto Pretexto, né? Já faz acho que uns 10 anos já. muito legal. Isso. Que o nome do trabalho é Identidade e a ideia é que as pessoas elas são também aquilo que fazem, né? Um pouco aquilo que falam, elas são conhecidas também por aquilo que fazem, aquilo que o trabalho, o hobby, enfim, faz parte da identidade da pessoa também. Mas você não mostrou isso pra gente na época, né? Esse aí não. Ah, ficou É? escondido. Tem um outro também que se a Lucila voltar aí, que é o Reorganização, também foi do projeto Pretexto do Sesc, que foi mais plástico mesmo, né? Foi uma fotomontagem, assim, que eu fiz com folhas. Esse você mostrou. Esse eu lembro. Eu fotografei e depois fiz as fotomontagens. Trabalhando cores, formas geométricas. Esses trabalhos eu fiz quando eu não trabalhava profissionalmente com fotografia. Eu trabalhava com música e a fotografia era só hobby, né? Tem isso ainda, né? É. E Ainda aí é música. depois daí depois que eu comecei a trabalhar mais profissionalmente com fotografia, a gente acaba se envolvendo tanto, né, com o trabalho que acaba faltando um pouco de tempo, né, para na verdade é que assim, esses trabalhos mais artísticos a gente faz em momentos mais de relaxamento, né? E, e como a gente trabalha muito, tem muito volume de trabalho com fotografia, quando a gente para, que a gente tem um tempinho, a gente quer descansar, né? Então, é mais ou menos isso. Tá igual a gente. Faz tempo que a gente não fotografa. Só na produção cultural. Produção, ó. Só na produção. É, Fotografa pouco e quando descansa quebra pedra. exatamente. Aí quando vai descansar, vai fotografar. É, Mas então tá, gente. Eu acho que é é isso, né, isso. Lucilo? É isso. Agradecer muito ao Emerson, Imagina, eu que desde, agradeço. desde ter participado do BC, do NEFA BC em 2018, de ter aceitado nosso convite para expor agora na galeria virtual. A gente espera que essa galeria 3D seja mais um espaço para a gente poder realizar exposições, mostras. A gente sabe que esse momento da pandemia é um momento difícil para todos nós, muitas vidas perdidas, muitos amigos que se foram, mas que também nos fez aprender a lidar com essas ferramentas, principalmente eu que sou mais velhinha, lidar com essas ferramentas da virtualidade e poder fazer os eventos também. Então a gente acredita que mesmo que a gente deseje muito e que sabe que vai acontecer eventos presenciais, mas agora eu acho que a gente também não vai largar mais essa outra ferramenta, né, que é a possibilidade das mostras virtuais e dos encontros
online, mas eu acho que a gente vai continuar numa forma híbrida, mas que a gente está louco para que o nosso próximo encontro seja presencial, a gente está. É Então, verdade. agradeço muito a presença do Emerson, agradecer também ao Flávio Marcelo aí, ao Lucas, Lucas Correia, que também trabalhou nesse projeto da galeria. E amanhã a gente tem mais 2 conversas com a Amanda Locke, a Karina Presoto, a Mel... Uia, me faltou o nome da Mel? Lisboa, Não, né? Mel Loreto. A Mel Loreto. E também temos conversa com o Lucas Correia e o Marcelo Socal. Então é isso, Marcelo. Passo para ti aí. Valeu. Muito obrigado por participar com a gente desde 2018. Para a gente também é uma honra ter você junto. E é isso. Eu quero ressaltar aqui de novo que esse projeto é um projeto que foi viabilizado através da Lei Aldir Blanc, tá? Da Fundação Cultural de Balneário Camboriú e a Prefeitura de Balneário Camboriú. Então, assim, se não fosse esses incentivos, a gente não estaria conseguindo produzir o que a gente vem produzindo. E, diga-se de passagem, não está sendo pouca coisa. A gente está tentando fazer o máximo possível. Então, nosso intuito com os projetos é estar nutrindo a gente com o material de vocês e tentar levar a fotografia catarinense o mais longe possível. Então, através dos cursos do NEFA, a gente está com a missão fotográfica NEFA BC, o BC Foto Festival. Agora acabamos de lançar, o Lucas aprovou também um projeto que é a incubadora NEFA BC, que é voltada mais a um público jovem, de 18 a 25 anos. Então, assim, nosso intuito com todos esses projetos é alavancar cada vez mais a fotografia catarinense. E a gente agradece a presença de todos que participam com a gente desses projetos. E vou repetir, sigamos em frente, para o alto e avante. Obrigada.